Sentado em uma sala em Brasília, no seu ar-condicionado, ele decidiu sozinho que a vontade desses 600 parlamentares dos milhões de brasileiros que os elegeram não vale nada. Em qualquer democracia consolidada do mundo, isso é definição literal de quebra de Estado democrático de direito. Se tem uma coisa que o Brasil está pedindo, é acabar com a ditadura do judiciário. É não ter mais medo de dar as suas opiniões, não ver mais jornalistas recebendo busca-apreensão, porque noticiou que o Flávio Dino estava usando o carro do Tribunal do Maranhão para assuntos particulares. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Ataque de fúria de Lula derruba jornalista que estava na Globo desde 1997. É isso mesmo. A Globo confirmou nesta sexta-feira a saída do jornalista Carlos Jardim do comando da redação da Globo News, cargo que ocupava há 13 anos. A informação foi repassada internamente aos colaboradores da empresa por Ricardo Vilela, diretor-geral do jornalismo da emissora, segundo revelou o site TV Pop. De acordo com um comunicado enviado aos profissionais do grupo, Jardim já havia informado a direção ainda em março sua intenção de deixar a emissora. A mudança ocorre em meio a uma repercussão provocada por um episódio envolvendo o programa Estúdio I, que acabou gerando forte desgaste interno na Globo News. O caso ocorreu após a exibição de um gráfico em formato semelhante a uma apresentação de PowerPoint utilizado para ilustrar conexões do banqueiro Daniel Vorcado, proprietário do Banco Master. O material mostrava ligações entre Vorcado e diversas figuras políticas e institucionais, incluindo o petista Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente do Banco Central Gabriel Galípolo, além do ministro Alexandre de Moraes do STF, fator que gerou um ataque de fúria em Lula. O PT também aparecia citado na representação gráfica. A repercussão do episódio foi intensa nos bastidores da emissora e, segundo relatos divulgados pela imprensa, levou o próprio Lula a solicitar esclarecimentos à cúpula da Globo sobre o conteúdo exibido no canal de notícias. O governo fazendo pressão para demitir um jornalista. É a ditadura chegando na velha imprensa. Alcolumbre tem que colocar o impeachment de Moraes para votação na segunda. É isso mesmo. Alexandre de Moraes determinou a suspensão da aplicação da lei da dosimetria um dia após a promulgação do ato pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O fato imediatamente gerou uma grande revolta entre parlamentares e cidadãos brasileiros. Para o jornalista Rodrigo Constantino, Alcolumbre tem que colocar um pedido de impeachment de Moraes para o plenário votar na segunda-feira, conforme publicou no X. É mentira! Não, Moraes não suspendeu a dosimetria. Não, ele fez foi muito pior. Nessa altura você já deve ter sido bombardeado com várias notícias que pipocaram de que o ministro Alexandre de Moraes ele suspendeu o PL da dosimetria. Aquele projeto de lei que reduz a pena dos condenados do 8 de janeiro e da trama golpista. Mas eu preciso aqui te falar a verdade, isso é mentira. Não, ele não suspendeu foi nada. O que ele fez, gente, foi muito pior. Foi praticamente um decreto oficial de uma ditadura do STF no Brasil. Eu vou te explicar agora o que foi que aconteceu de verdade e por que isso é um ato característico de ditadura. Lê aqui comigo o que foi que o G1 publicou e que toda a imprensa nacional aí praticamente repercutiu. Moraes suspende a aplicação da lei da dosimetria até que o STF analise ações que questionam a norma. Peraí, então foi suspenso o PL, hein? Olha aí. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, suspendeu a aplicação da lei da dosimetria até que o STF analise ações que questionam a norma. Na prática, os condenados pelos atos golpistas do 8 de janeiro de 2023 terão que aguardar os ministros decidirem se a lei respeita as regras da Constituição. O ministro está aplicando esse entendimento a casos de condenados que já acionaram o STF pedindo a revisão da pena. Até a última atualização desta reportagem, Moraes já havia decidido nesse sentido em pelo menos 10 execuções penais. Gente, então vejam a manchete do Globo, foi Moraes suspende a lei. Suspende a lei, aí ó. Só que a realidade jurídica é outra. O Moraes ele não suspendeu nada. O que ele fez é outra coisa. Ele se recusou a aplicar uma lei em pelo menos 10 casos individuais de presos políticos do 8 de janeiro que estão debaixo da relatoria dele.
Quem cravou isso com clareza cirúrgica, é a única pessoa que eu vi fazer isso, é a única análise, você vai achar só aqui lá, que eu vou reproduzir aqui. Quem cravou isso corretamente foi o Enio Viterbo. Olha o que ele disse. Pela manhã, nós tivemos a notícia de que Moraes, como relator das ADIs contra a dosimetria, pediu informações aos outros poderes para fundamentar o julgamento da constitucionalidade da dosimetria. De tarde, surgem matérias na imprensa dizendo: Moraes suspendeu a dosimetria. Quando você lê, eis a resposta. O ministro, na verdade, ele se negou a aplicar a lei da dosimetria pela existência tão somente das ações diretas de inconstitucionalidade. Mas ele não suspendeu nas ações. Ele simplesmente disse: tem ação, então não vou aplicar. Saliento uma coisa: a lei está em vigor e até o presente momento é constitucional. Moraes não quer, sim aplicar a lei. A notícia é essa. A notícia não é Moraes suspende a lei, não. Moraes se recusa a aplicar uma lei em vigor constitucional que não foi suspensa em lugar nenhum. Gente, o Enio Viterbo está absolutamente certo. Em direito, uma lei aprovada pelo Congresso, que foi sancionada, foi promulgada, ela está em vigor, ela é constitucional, até que o Supremo, em julgamento de uma ação declaratória de inconstitucionalidade, ou então de modo incidental em algum processo, declare o contrário, declare aquela lei inconstitucional. Se o Moraes acredita que a lei é inconstitucional, ele tinha o instrumento correto à disposição. Como relator dessas ações diretas de inconstitucionalidade, ele podia ter concedido uma liminar, suspendendo a lei e levado aí o caso ao plenário referendar em poucos dias, para que o plenário analisasse aquela suspensão, aquela decisão dele. Ou então, o Moraes poderia ter feito outra coisa, ter julgado inconstitucional nos processos específicos de execução penal, dizer, não, essa lei é inconstitucional, e ele tinha também que levar para o plenário. Mas não foi isso que o Moraes fez. Em vez de ele submeter essa tese, essa ideia da cabeça dele de que a lei pode ser inconstitucional, em vez de ele submeter isso ao colegiado de 11 ministros, ele optou por não aplicar a lei em casos individuais pura e simplesmente, sem qualquer controle do plenário. Em direito, gente, isso aí é um esvaziamento da lei por uma via lateral, fugindo do crivo do colegiado. É um ato unipessoal para produzir o efeito prático de uma suspensão da lei sem ter os votos para suspender, numa ação direta de inconstitucionalidade ou numa questão incidental nas execuções. Isso que ele fez é voluntarismo. O ministro está impondo a sua vontade a despeito da lei. Está dando na prática um dane-se para o Congresso, em português puro e simples. É o império de pessoas em vez de império da lei. Gente, é que a lei deve estar errada mesmo, né? Certo é a esposa dele receber 129 milhões de reais num contrato com um banqueiro que lidera uma organização criminosa sem que tenha prestado serviços correspondentes a esse valor e com o investigado perguntando pro ministro se ele conseguiu bloquear no dia da prisão, né? Aí isso tá certo. Errada tá a lei. Olha a dimensão desse absurdo. A lei da dosimetria ela foi aprovada por mais de 300 deputados na Câmara, mais de 40 senadores do Senado, depois de derrubarem um veto de Lula. Mais de 300 parlamentares eleitos pelo voto popular votaram em sessões públicas gravadas para que essa lei existisse. Aí um homem, sentado em uma sala em Brasília, no seu ar-condicionado, ele decidiu sozinho que a vontade desses 600 parlamentares dos milhões de brasileiros que os elegeram não vale nada. Em qualquer democracia consolidada do mundo, isso é definição literal de quebra de Estado democrático de direito. Gente, é por conta desse tipo de coisa que eu sou pré-candidato ao Senado pelo Paraná. Chega! Chega disso! Ninguém aguenta mais! Nós não temos um dia de paz nesse país. O Congresso se reúne, vota uma lei e aprova. Os réus do 8 de janeiro e as suas famílias, muitas injustamente condenados, apenas absurda. Gente que doou 500 reais pro ônibus sem nem saber o que ia acontecer. Condenada a 14, 16 anos de prisão. Essas pessoas esperam ansiosamente por um alívio para voltar para suas casas. E aí o Moraes faz isso? Nós precisamos retomar democraticamente o nosso país por meio do voto nas eleições. Precisamos da maioria no Senado para barrar os abusos do Supremo. Não dá mais para aguentar isso. Você acha que o Congresso vai aceitar essa nova ofensiva do Moraes? Ou que o Congresso vai partir para o contra-ataque, hein? Qual coluna liderando? Conta aí para mim nos comentários. Gente do céu, vocês não vão acreditar no que acabou de acontecer. Algo inédito na história do nosso país. Vocês nunca vão adivinhar, então eu vou falar logo. O ministro do STF, Gilmar Mendes,
acabou de dar mais uma entrevista. Você tá de brincadeira. Gilmar Mendes conseguiu separar um tempo da vida corrida dele, de soltar traficante, soltar bandido, soltar corrupto, dar habeas corpus de cá, soltar habeas corpus de lá, para sentar e tomar um cafezinho, porque a marca registrada do Gilmar Mendes é tomar umas 4 xícaras de café enquanto ele dá uma entrevista. É impressionante. Eu nunca vi ninguém tomar tanto café nas entrevistas quanto Gilmar Mendes. E aí, Gilmar Mendes explicando por quê que ele não está preocupado com o impeachment de ministros do STF e mostrando um nível de arrogância que eu não achava que era possível para um ser humano chegar. Mas vamos lá, isso aqui vai engrandecer muito o nosso senso de conhecimento jurídico brasileiro. Eleição geral esse ano, renovação de 2/3 do Senado Federal e alguns candidatos, inclusive com chance real de vitória, colocam ali dentro da sua plataforma eleitoral, às vezes até como mote principal, a defesa de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Só um detalhe, tem muita gente fazendo campanha falando impeachment dos ministros do STF, é porque é o que o povo quer. Normalmente, um político, um candidato, quando ele faz campanha, ele fala aquilo que é o clamor da população, então ele tenta tomar aquela bandeira para executar aquilo que o povo pede. Isso se chama democracia, tá? Queria ouvi-lo a respeito disso, como é que o senhor vê essa posição de candidatos, essa posição que pode ganhar força no Senado a partir da próxima legislatura e no que isso afeta a relação entre Supremo e Poder Legislativo. Vai parecer arrogante o que eu vou dizer, mas eu não tenho preocupação com isso. Uma coisa é campanha, outra coisa é o exercício de cargo. Não é fácil instaurar um processo de impeachment contra um ministro do Supremo, até porque precisa de ter razões. E se houver razões, o processo vai tramitar. O que não falta são razões. Antes era para um ministro, agora já são para 3. Com a maioria que nós, inclusive, estabelecemos, deixamos bem claro, que tem que ser de 2/3. Sim, essa aí foi uma canetada que o senhor deu, não é nós estabelecemos, é uma canetada que o senhor deu. Mas para abrir o processo de impeachment é 41 e nós vamos retornar a 41 senadores e se é só fazer uma PEC que a gente resolve isso. Segundo o critério que vige também para a presidência da República. Então, não vejo problema nessa questão. Agora, quanto à iniciativa de atacar o Supremo e via impeachment, é compreensível. Presta atenção, atacar o Supremo via impeachment, mas isso está na Constituição. Como é que usar a Constituição pode ser atacar o Supremo? De novo no contexto sobre o que eu falei um pouco antes. Nós tivemos uma situação em que houve um confronto entre bolsonaristas e o próprio tribunal. E hoje que se quer passar uma mensagem de que o tribunal equivocou-se, errou ao condenar Bolsonaro e seus seguidores. Então, aqui é como se falasse num acerto de contas. Mas acredito que o país tem maturidade e terá maturidade para passar por mais essa crise, que acho que é uma crise momentânea. Eu não me assusto com esse tipo de ameaça. Eu até acho uma perda de tempo, ao fim e ao cabo, fazer campanha contra o Supremo Tribunal Federal ou tendo o Supremo Tribunal Federal como centro das questões. A rigor, a população está reclamando do ônibus, está reclamando do SUS, não. Está reclamando do endividamento, dos juros altos, e nós estamos discutindo essa questão de prover vaga no Supremo Tribunal Federal, ou não prover vaga, ou criar uma vaga via impeachment. A mim me parece que eu não sou especialista em pesquisa, mas eu... Com certeza o senhor não é especialista em pesquisa, porque as pesquisas... Não vou deixar o senhor falar. Não acredito que isso dê muito voto. Meu amigo, se tem uma coisa hoje que o povo quer, o povo pede, o povo quer ir para as ruas, 66% estão compromissados a votar em senadores que falem em impeachment de ministro do STF. O ministro do STF hoje acabou com a segurança jurídica, solta bandido, solta traficante, protege, blinda corrupto e manda prender senhorinhas inocentes por prisão política. Você não está entendendo.
Sim, nós vamos resolver a questão da saúde, do transporte, da infraestrutura, da educação. Mas até para resolver essas questões, nós temos que devolver o STF para a caixinha deles e retirar de lá quem está destruindo a instituição por dentro. Porque não adianta nada tomar decisões no legislativo e elas serem anuladas por ministros do STF. Não adianta nada o presidente ter um projeto para o Brasil e o STF, numa canetada, proibir que isso aconteça. Então, sim, a maioria da população está clamando. É uma das prioridades. Ande nas ruas, Gilmar Mendes. O senhor precisa fazer isso. O senhor precisa andar nas ruas do Brasil, não de Portugal. O senhor precisa andar nas ruas do Brasil e perguntar para as pessoas o que elas querem, o que o Brasil realmente precisa. E se tem uma coisa que o Brasil está pedindo, é acabar com a ditadura do judiciário. É não ter mais medo de dar as suas opiniões, não ver mais jornalistas recebendo busca e apreensão, porque noticiou que o Flávio Dino estava usando o carro do Tribunal do Maranhão para assuntos particulares. É isso que nós não queremos. Eu não estou falando eu, Gustavo, político, não. Eu escuto isso onde eu vou. Em qualquer lugar que eu vou, a demanda que o povo mais pede é justamente impeachment de ministros do STF. Finalmente, Bolsonaro usa a carta na manga e encurrala Moraes. Ontem, os advogados do Bolsonaro entraram com um pedido para anular a condenação inteira de 27 anos e 3 meses do Bolsonaro, com base em um ponto que é interessante. A jogada parece boa e eu vou te explicar agora detalhes dela e, sobretudo, o que vai acontecer muito provavelmente a partir de agora com esse pedido. Eu sou André Marcília, advogado constitucionalista, comentarista jurídico, e peço que antes você se inscreva no nosso canal e deixe like nesse vídeo, deixe o seu joinha. Bom, o ponto é o seguinte: esse pedido feito pela defesa do Bolsonaro diz que houve uma nulidade no julgamento. A nulidade é que no regimento interno do STF se diz que casos ou crimes de presidentes da República no exercício do cargo devem ser julgados no plenário. E o caso dele foi julgado onde? Foi julgado na primeira turma. Por isso, a primeira turma seria incompetente para ter analisado o caso que analisou. Se isso for reconhecido pelo STF, cai a condenação dele inteira. O julgamento deverá recomeçar. Mas o que provavelmente vai acontecer? Esse pedido, vamos dizer, está com o Fachin, e o Fachin ele pode tanto arquivar, negar, dizer que o pedido é incabível, a gente sabe que isso pode acontecer, quanto também o Fachin pode distribuir esse pedido para uma outra turma, por exemplo, para a segunda turma, que eu creio que é o que os advogados gostariam que acontecesse com o caso, não para a segunda turma julgar, mas para a segunda turma avaliar o pedido para que o plenário julgue. Como também pode o Fachin pegar e jogar direto para o plenário para avaliar o pedido, não avaliar a condenação do Bolsonaro, mas avaliar o pedido de nulidade a respeito da decisão da primeira turma. Ou seja, o Fachin pode jogar fora o pedido, pode entregar o pedido para ser analisado pela segunda turma, ou pode entregar para o plenário analisar. E provavelmente ele vai entregar para o plenário ou vai sentar em cima daquele pedido e ficar eternamente com ele. Não importa. O ponto aqui, e me parece que é essa a estratégia da defesa, é rediscutir a questão do Bolsonaro, é rediscutir a maneira como o Bolsonaro foi tratado. O Bolsonaro ele foi julgado pela primeira turma ineditamente. Nunca um ex-presidente, nunca um presidente foi julgado por uma turma como se fosse o próprio STF, como se fosse o plenário. E isso é realmente inédito. E mais, nós tivemos ali situações bizarras, como até mesmo a delação do Mauro Cid, que foi levada adiante depois de 11 versões diferentes apresentadas sobre o mesmo fato. Então foi um julgamento bizarro, foi um julgamento político, todos nós sabemos disso, eles sabem disso, e rediscutir essa questão, trazê-la de volta à tona, sobretudo num ano eleitoral, é muito importante. O STF precisa ser exposto nas suas mazelas. O STF precisa ser exposto naquilo que há de errado lá dentro, naquilo que eles fazem de ilegal e de inconstitucional. Trazer isso à discussão pública, trazer isso para ser noticiado para a imprensa. Se for julgado pelo Fachin, se for julgado pela segunda turma, se for julgado pelo plenário, não importa. A defesa precisa compreender, a defesa do Bolsonaro e talvez de todos os envolvidos nesse suposto golpe, precisam entender que nós estamos diante de uma questão que não é apenas jurídica, mas também política. E se é política, precisa ter uma ação também política
contra aquilo que faz o STF. E essa é uma jogada interessante, porque todos nós inclusive agora aqui do canal, estamos discutindo, ou rediscutindo, ou discutindo de novo as ilegalidades, inconstitucionalidades e nulidades que foram impostas ao Bolsonaro para que ele fosse condenado. E rediscutir isso é não permitir que a gente assente como naturalizado o fato de Bolsonaro está condenado, Bolsonaro cometeu esse ilícito e acabou. Não é assim. A gente precisa trazer esse fato de novo à tona e parece que é isso que a defesa procurou fazer e agora a gente vai ver. Isso vai ser feito ou pelo Fachin, ou pela segunda turma, ou pelo plenário, uma rediscussão desses fatos, da nulidade desses fatos e nós, com isso, vamos poder digerir novamente o quanto de bizarro juridicamente que aconteceu durante todo esse julgamento do Bolsonaro. É isso. Estaremos atentos. Vamos ver o que o Fachin vai fazer com esse pedido. A tendência do Fachin é não fazer nada, como sempre, mas vamos aguardar. Quem sabe ele não desperta para a vida, né? Já que ele está tão preocupado com o seu código de ética, quem sabe ele não desperta para a ética e faz o próprio trabalho alguma vez na vida. Deixe o seu comentário, diga o que você acha que vai acontecer com o Fachin, o que o Fachin vai fazer com esse pedido. Deixe o seu comentário, estaremos atentos aqui. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!